Olá a todos e todas que nos acompanham aqui, esse é o nosso podcast Item 19, o podcast das galeras, começando esse momento de fazer um episódio semanal de cada boi bumbá. A gente começou o nosso trabalho na semana passada fazendo um episódio mais geral e dessa vez a gente começa nessa proposta de trazer um episódio para a Nação Vermelha e Branca, um episódio para a galera azul e branca também, aqui por semana, sempre às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Eu estou mais uma vez com a Laina Feitosa. Laina. Oi, gente, tudo bem? E aí, Dante? Tudo certinho? E dessa vez agora a gente vai falar, vai esmiuçar, vai destrinchar, eu adoro essa palavra, o tema do Caprichoso desse ano, a Amazônia, a nossa luta em poesia. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o Márcio Braz, que é membro do Conselho de Arte do Caprichoso. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Olá a todas, todos e todes, né? Estamos aqui para falar do boi caprichoso, falar sobre alegria, sobre resistência, sobre superação. Márcio, que é professor de carreira, saiu da escola aqui, por isso que ele está vestindo aqui a camisa, né, da escola aqui, veio rapidinho para gravar com a gente. Né? Mil utilidades. Tá aqui, mas a camisa está aqui, ó. A camisa está aqui. Camisa não pode faltar, hein? Aqui Tá toda camisa colocadinha. Márcio, eu queria saber de ti, né? Você já está aí, né, tá no conselho de fato, né? Desde do início da gestão do Gender Lobato. Como é que nasce esse tema? A gente vem do Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito dividido em duas etapas, né? Na parte 1 e parte 2. E agora a gente traz um outro tema, vem para o Amazônia, Nossa Luta em Poesia. Como é que nasce? Como é que surge esse tema e o que ele quer passar no festival desse ano? Bem, a gente tem trabalhado, né? O Caprichoso tem trabalhado com várias revoluções temáticas, né? Não custa nada dizer que o bloco artístico a gente ganha sempre, né? Desde 2017 a gente tem conseguido boas notas, né, no bloco artístico. E eu acho que os jurados de diferentes estados, né, porque os jurados modificam, né, inclusive as regiões, eu acho que eles têm compreendido a forma da nossa defesa temática e a emergência dessas temáticas num contexto do boi bumbá, né? Então nós tivemos do último festival que nós criamos uma noite toda devotada ao povo de terreiro, aos pretos, não é? O príncipe do boi ali como o pai Daniel. Então, ou seja, as pessoas aquela coisa, o boi é mais assim, é mais assado. Ou seja, a gente está lutando contra os apagamentos, né? Os apagamentos sociais, os apagamentos da memória. E Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito foi uma primeira forma de nós continuarmos todo esse debate, né? Agora chamando as mulheres indígenas para dentro da nossa vertente, da nossa apresentação, né? Então, nós nos inspiramos na Marcha das Mulheres Indígenas, que teve em 2019, em agosto de 2019, quando todas elas foram a Brasília, né? Várias lideranças indígenas, mulheres, lutar pela terra, né? Pela terra que ainda hoje continua, infelizmente, sendo saqueada aí por garimpeiros, por agentes do agronegócio e tudo mais. Né? E todas elas, nós pedimos uma autorização para modificação, inclusive, do tema, né? Porque o tema da marcha era território, nosso corpo, nosso espírito. Então, legal. Eu mesmo falei com Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, Rosimeira Arapaço, Thelma Taulipang, enfim, falei com várias delas e pedindo, tem algum problema, a gente quer expandir essa luta não apenas para uma questão brasileira, mas para todo um território mundial, um planeta, todos os povos e comunidades tradicionais do planeta que lutam pelo seu território. E não só as pessoas, mas aquilo que dá sentido à vida delas. É como se os mitos se personificassem e lutassem pelo seu território, que as lendas se personificassem e lutassem pelo seu território, que o folclore, a toada, a música popular se personificasse e também fosse a luta pelo seu território. Então esse era o sentido de Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. E ainda né? Agora com a Amazônia, Nossa Luta em Poesia, esse tema ele se expande para dentro da Amazônia, Nossa Luta em Poesia. Ou seja, é um território, uma terra, não é? Que é a Amazônia, que vai, através da poesia do folclore, a poesia da toada, a poesia da tradição do caprichoso, lutar pelo o seu território, né? A Amazônia mostrando a sua luta, as lendas mostrando a sua luta, os mitos mostrando a sua luta, e todas elas transformadas na arena em poesia.
não é? Então a gente quer levar todo esse embate, toda essa cultura dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, né? De todo um mix de uma miscigenação existente na Amazônia, né? De diferentes povos, de migrantes, enfim. A gente quer levar toda essa luta desses povos pelo seu território, que mais uma vez, já disse, né? Está sendo aí saqueado, os povos está tendo um grande genocídio na Amazônia, então a gente quer transformar toda essa luta, mostrar essa luta através da riqueza, da tradição e da poesia do Boi Caprichoso, né? Perfeito. A gente vê muito esse sentido de poesia, eu particularmente senti muito, no geral, né, embora o Caprichoso sempre tenha um costume de ter grandes rituais e lendas, ele é até um pouco bem mais denso nesse aspecto, mas esse ano eu vejo um Caprichoso até, pelo menos eu sinto um Caprichoso um pouco mais leve, né, principalmente na sonoridade ali do álbum, né, que foi lançado recentemente. Esse sentido de poesia, ele de fato foi pensado para se refletir um pouco mais nessa leveza, até a metade do CD a gente tem um Caprichoso alegre, um Caprichoso festivo. Foi pensado para ser dessa maneira ou foi uma coisa que aconteceu por acaso? Porque, bem, nós tivemos aí a questão tem ainda, né, que nós não saímos ainda da pandemia do novo coronavírus, né? E a gente pensou, por exemplo, o Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, o volume 1, ele já é um álbum que traz toda uma mensagem de luta, né? Exatamente. Você vem lá diversas toadas nesse sentido, né? Aí achamos que iria ter o festival em 2021. Não teve, porque inclusive íamos usar o tema todo, né? O projeto estava todo pronto. Nós não tivemos em 2021 também, né? E lançamos um Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2, também com uma outra pegada, não é? Também voltada à temática, certo? Então agora, nesse álbum, a gente primeiro está cada vez mais entendendo a toada para além Claro que a toada que a gente apresenta, ele é voltado para a arena, não é? Ele tem um foco na arena, mas a gente também tenta entender a comunicação do boi junto ao público, diversos públicos, né? Que o boi está cada vez mais expandindo as suas fronteiras e entrando cada vez mais na vida das pessoas, né? Nos carros, dentro das casas, enfim. Então a gente pensou, olha, não dá para fazer um álbum mais de 30 toadas, né? 20 toadas, isso não existe, né? Então a gente tem que modificar isso. Então vamos produzir um novo álbum para o novo tema? Sim, né? Quantas? Né? Então tudo isso a gente fica pensando, né? Inclusive estratégia, né? Vamos lançar uma toada por dia, uma toada por hora, não sei o quê. Tudo isso a gente pensa nessas estratégias para chegar ao público, né? E então nesse álbum ele tem uma proposta, que ou seja, ele não só atualiza, vamos dizer, as toadas dos itens, não é? Porque a gente estava há bastante tempo usando toadas incríveis e maravilhosas, né? Que também sempre foram utilizadas, né, na arena, e agora a gente trouxe novas toadas, né? Eu preciso até aproveitar que você está falando isso, que é uma coisa que foi até, inclusive o próprio perfil do Boi Caprichoso no Twitter me deu uma trollada, digamos assim, né? Ou até, coloca aí para quem estiver vendo pelo YouTube depois, Matheus, tá? Porque foi curioso. Porque eu criei uma verdadeira devoção à Bela Valentina. Eu acho que é uma toada das mais perfeitas para um item especificamente, né? Já falei isso lá e por isso que o Caprichoso me trollou. Lá o Caprichoso e o Patrick, inclusive, né? Um abraço aqui para ele, que tá muito bem, por sinal, inclusive, nesse disco. Né? Então, era a intenção mesmo, não é que chegaram boas toadas no edital, não vamos aproveitar. Não, o Caprichoso já queria mesmo dar essa renovada, trazer toadas novas para esses itens, principalmente os femininos, né? Que tem toada para Valentina, tem toada para Marciele, né? Tem toada para Marcela. Isso, exatamente. Nós já queríamos fazer isso, né? Faltou encaixar, né, os momentos. Tudo é uma questão dos momentos, né? Porque imagina se nós tivéssemos, digamos, com esse álbum, se nós tivéssemos que incluir também, tem os rituais, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Claro que tem coisas aí que deixo na cabecinha de vocês, sabe? O pessoal pergunta, tal toada é um ritual?
Não sei, meu bem, não sei lhe dizer Aí se você vai ser ou não. seu cargo, Você vai a sua ficar interpretação. na sua cabecinha isso, certo? Mas, como tivemos 2 álbuns, um com muita toada de galera até, né? O álbum 2, ele Sim, tem sim. muita toada forte ali de arena, de galera e tal. Tem toada que virou hit ali, né? Tipo, e se tu passar um festival sem tocar agora, quem vai mandar é a multidão, acho Exato, que demitem todo né? mundo aí na hora. Ou lá o do passinho, Sim. né? Ou seja, tem muita toada ali que já é bacana. Então, esse já... Olha, agora é a vez dos itens, né? A gente precisa de uma toada para Sinhazinha, para Rainha do Folclore, para Cunhaporanga. Então, enfim. Então, e a galera gosta disso, né? Gosta de ouvir essas toadas e os itens também, né? Então, esse álbum, ele teve uma primeira ideia, era fazer essa renovação dos itens, né? E aí é da Valentina, feita pelo irmão, né? Então tá tudo na tradição do Cid, né? Sim, conta perfeitamente a história dela, o repertório da vida, e por isso que realmente é uma toada que toca muito. E funciona, né? Quer dizer, do ponto de vista técnico, estético, né? Ele é uma toada que funciona. E nova também, eu acho, né? Ela tem aquela brincadeira de você colocar a valsa ali no meio. Sim, Mademoiselle. E essa brincadeira do Mademoiselle, que vem da Mademoiselle. francesa e bota em francês, essa Sim, coisa, né? Cria todo esse trocadilho, né? situação Trocadilho, exatamente. Que aí o contrário diz, mas o que tem a ver? Mademoiselle tem tudo a ver, gente. Pelo amor de Deus, né? O vestido, o formato do vestido que é utilizado pela Sinhazinha, né? No boi, já há muito tempo, aquela forma, não digo nem mas o desenho, o corte, não corte, né? Mas a forma, ele é uma forma dos antiga, né? Do século XIX, ali que tem essa inspiração enfim, nas vestimentas da época, né? Claro que elas foram depois diminuindo as anáguas, né? E folclore, a arte, né? Ela não é a vida, ela é uma representação da vida, né? Então você representa, você extravasa ali, né? Então ela tem toda essa referência, o Mademoiselle, tanto com o vestimento, com a época, né? Do vestido, do formato do vestido, como a francesa, não é? Como o bairro da Francesa, como as várias famílias de origem francesa que tem em Parintins, né? Próprio do contrário tem os Paulin, né? Ou os Paulain, né? Que também tem para o lado do caprichoso um pouco. Então tem toda essa tradição aí do porquê do Mademoiselle, que eu vi um pessoal perguntando, mas por quê? Não tem nada a ver, não sei o quê. Tem tudo a ver, é só botar a cabecinha para pensar que tem tudo a ver. Questionaram de mim também essa história. Eu queria tocar num outro ponto desse disco, né? Claro, a gente teve o de 2021, mas como não teve festival, né? Acaba que fica como se esse fosse o primeiro disco de fato de arena pro Patrick, né? Como é que foi projetar esse trabalho para alguém tão novo e que tão rápido conseguiu uma identificação com a galera, né? E alguém que está evoluindo de maneira absurda, né? Acho que faça esse registro porque é importante a gente reconhecer. Com certeza. E vai disputar contra 4, né? Pelo menos, pelo que se está colocado aí, né? Exato, né? Mas vai ser um strike, né? Vai ser um strike. Bem, começou o festival, viu? Já falei. Pois é. Bem, os 4 são pessoas queridíssimas minhas, né? Lá do contrário. São meus amigos e minhas amigas, né? Mas a toada, ela tem uma coisa que é muito interessante, né? A toada do boi, né? Existe o boi e existe a toada, né? A toada existe antes do festival, inclusive, né? A toada, enfim, de Garantido e Caprichoso. E a toada, ela tem um elo, ele é mais do que uma música, um estilo musical, ele é um elo identitário, um elo de ligação. Então, o condutor da toada, que é o levantador, que não é um cantor de toadas, ele é um levantador de toadas, ele é outra perspectiva, certo? Ele precisa criar um elo identitário com aquele público que é a sua comunidade, a sua nação, é a sua aldeia, é a sua, sabe, é o seu curral. Então, você precisa ter um elo de identificação. A pessoa, o carisma dela, a relação dela com as pessoas, a participação delas nos eventos. Ou seja, nós criamos um projeto de levantador, ou seja, nós criamos um projeto para o levantador, né? Ou seja, ele precisa estreitar esses laços. Isso, naturalmente, o Patrick já tem. Então, quando a gente foi pensando em tudo isso, todas essas coisas claramente estavam na nossa cabeça. E o Patrick, ele mesmo vai, né? Vou ali, vou cantar ali, vou tocar ali, vou dar uma entrevista, vou não sei o quê. Ele mesmo faz essa relação.
né? Então você vê que as toadas, quando você vê um álbum todo gravado por ele, eu acompanhei, eu acho que uns 2 ou 3 dias dessa gravação, né? Você vê que ele sabe sacar, sabe? Há um momento que ele tem um tom a menos, um tom a mais, um momento que faz isso, que faz aquilo. Ou seja, ele só consegue fazer isso porque ele conhece a nação Caprichoso, né? Então, a resposta na voz, ele vem da compreensão da força da galera, né? E da exigência da galera. Então, é por isso que eu acho que o resultado e os elogios que estão sendo feitos a ele não é à toa, né? A gente vê cada vez mais, é um menino aplicado, não é? É um grande artista, um artista muito aplicado, um artista muito estudioso, e eu acho que ele soube captar esses momentos, os versos, o timbre, sabe? O momento que é mais aqui, o momento que é mais leve, entendeu? Então, eu acho que ele conseguiu fazer esse tipo de arranjo, né? Do Terra Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2, ele já tinha mostrado lá ao que veio, né? Então você vê, por exemplo, faixas como acabado de chegar no Caprichoso ali naquela época. Pois é, né? você vê feito de pano e espuma, né? Essa toada é linda demais. Que é uma sensibilidade, quer dizer, um boi, né? O boi, ele é uma dança negra, né? Uma dança que foi praticada, né? Nasceu ali com os escravizados, né? Então, ele trouxe a letra já fala isso, né? Quer dizer, esse boi, ele foi feito para ser do povo, né? Então, ele consegue extravasar aquilo, né? Você vê a tonalidade que ele começa, a evolução vocal, até uma explosão no refrão, né? Então, ele acompanha, ele sabe sacar esse momento, né? E, é claro, com a experiência, com mais técnica, com mais estudo, ele vai ser, sem dúvida, já né? Um grande nome do festival. E ele vai ser o nome do festival. Essa né? toada tem potencial para concorrer à toada Letra e Música esse ano, não tem não? Provavelmente sim. É verdade. Arrancando essas pequenas informações, né, pra gente já ir, quem tá ouvindo. Provavelmente sim. Dá um aperitivozinho, né? Exato, né? E quando você fala do Patrick, né, que ele tem todo esse olhar, ele incorpora essa mística dentro dele e acaba expressando ali na voz. Foi uma coisa mais autodidata dele ou de que maneira o corpo técnico do Boi Caprichoso também trocou com ele para que juntos formassem isso que ele está apresentando? Como é que foi essa interação, essa projeção? Bem, ele já tem uma ligação com Juruti, né? Que já vem de lá, das tribos de Juruti e tal. Então ele já tem uma experiência com palco, com plateia, com multidão, com público, né? Então ele já trouxe isso. Agora não era cru, digamos assim, né? Já era um artista, né? Já era um artista. Já era um artista. E aí ele no Caprichoso, evidente que como o levantador, né, a personagem que entra na arena é uma personagem, né? A gente precisa orientar o ator, né? Ao que fazer, como fazer, de que modo, né? Então, só que como eu falei, esse teatro, essa representação, ela precisa ter um elo de ligação externo, não é? Que é esses fatores identitários que eu falei, essa relação com o público, tudo isso. Então, ele tem essa coisa já dele de autodidata, né? Mas é feito também todo um acompanhamento com ele, né? Não só um acompanhamento da carreira, né? Mas também do que ele fala, do que ele diz para as pessoas, das entrevistas, tudo isso a gente faz um acompanhamento. Como também um aprimoramento técnico, né? Que a gente faz, sempre vê com ele, acompanha ele as questões vocais, né? As aulas de voz, as aulas corporais também que são feitas, e tudo isso. Eu queria tocar em duas toadas específicas aqui do CD, uma que eu não sei falar o nome direito, mas acho que é do disco. Eu falo CD ainda, né? Eu sou mas old school. É vintage. Eu queria falar de duas aqui que eu acho que merecem um destaque e tem uma curiosidade muito, muito forte minha, que eu acho que talvez seja uma das que tenha te feito essa pergunta. Ela é o quê? Ela vai entrar onde? Que é a Friagem. E de Maracaípe também, que é Maracaípe, tá certo? Eu tô falando certo? Certo. Né? Que ela é que ela me chama muito pelo peso, né? Que ela tem
Essa coisa da guitarra parece que tá entrando ali no boi com um pouco mais de força, Sim, claro. mais de Tem força. chamamento lá atrás e toda vez que me falam que a guitarra começou no boi depois de 2000, eu falei, volta lá que tem Mauro Drummond lá em 97 e tal. Tinha várias outras, mas ela parece que tá ficando cada vez mais presente e com uma força muito grande. Então eu queria saber como é que essas duas toadas especificamente elas entram nesse planejamento aí do Caprichoso para esse ano. Bem, não posso revelar muita coisa. Sem dar muitos né? spoilers. Sem mas- dar muitos spoilers, né? Pode ter, porque eu gosto sempre de deixar isso, o contrário, com aquela coisinha. Olha, o Márcio disse que é assim, mas ela pode ser, pode não ser, né? Pode ser aquilo e pode não ser, né? Mas, de fato, são duas toadas que elas foram pensadas estrategicamente também, né? Então, ela pode ser alguma coisa na arena, pode não ser, não é? Pode ser um monte de coisa. Mas a friagem tem aí você já saca que é do Ronaldo, né? Sim, Sim, com obviamente. certeza. Você já saca que é do Ronaldo. A friagem, inclusive, pra mim, desse ano, é Maria Fumaça de 2020. Exatamente, É a mesma é a relação mesma na minha carga, cabeça. a mesma tônica, né, de dramática e densa, mas que é sempre tão necessária pra mim. Eu amo quando o boi bumbá vem denso, gente. Pois é. Adoro a alegria, a festividade, mas eu amo quando o boi bumbá, peso, sabe, é uma coisa Quando que desperta é sem... esse tipo de sensação, né? Tipo, o que Exatamente. vai ser? O que eles estão preparando? O que tá na cabeça do Eric? Desde que eu comecei a acompanhar o trabalho do Eric, eu sou fã dele, assim, declarado. Eu sempre fico, o que tá na cabeça desse cara? O que ele vai fazer com isso, sabe? E eu imagino que seja isso que as pessoas que vão te perguntando também tenham na cabeça. Exatamente. Né? Antes que tu responda, só pra explicar por que quando o boi bumbá vem denso, porque eu lembro de mim com 6, 7 anos de idade, mamãe ouvindo Requiem, Boi Caprichoso, também de Ronaldo Barbosa, numas caixas de som, aquelas caixas de som gigante, e Sim. eu morrendo de medo da introdução. Começava aquele órgão, teclado, Sim. sei lá, aí começava aquele, sabe, aquele terror, e aí eu criança não entendia nada, ficava com medo, tipo, tinha uma parte verde atrás da casa, e ficava olhando todo esse imaginário meio que nasce daí, por isso que eu acho que é uma coisa que ficou muito do Caprichoso em mim, por isso que eu amo tanto a densidade do Caprichoso, só pra te explicar mesmo, aqui tu entende. Não. E aí eu queria que tu explicasse a friagem Mas- agora pra gente. Mas já é que- justamente isso, né? Ele pode ser e pode não ser, né? Mas aí é mais uma vez que a gente traz uma novidade, né? Mais uma coisa nova, né? E as pessoas se perguntam sobre o frio, é muito frio, não é? Então, a gente sabe que tem diversas mudanças climáticas advindas justamente dessa destruição, né? A gente está vendo, o pessoal diz assim, négua, mas Manaus não para de chover. Sim, não, desde Né? janeiro, nossa, tipo, que sabe que 25 graus para Amazônia, isso é uma morte. Parintins também tá tendo uma quantidade absurda de chuvas, uma Chuva. cheia que pode superar do ano passado, que já foi a recorde, né? Isso não é gratuito, né? exato. Quantos Exatamente. blocos de gelo já foram deslocados? Não é devido à modificação climática. Climática, né? verdade. Recente agora, mês passado, mais um bloco, acho que do tamanho da Bélgica, já se deslocou. Então, ou seja, né? Outros falam de novas glaciações, não é? Então, ou seja, a toada, a friagem, ela toca nessa questão de mais uma luta, não é? Então, ela fala de novo de mais uma luta que pode nos levar para o quê? Não é? Para que cenário distópico que esse mundo, que essa toada nos revela, não é? Então ele fala disso, é uma preocupação humana, não é? É uma preocupação humana. Então são coisas neste sentido. Quem tiver só ouvindo aí pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo Amazon Music, eu peço para vocês, vá no YouTube, veja depois, porque o semblante do Márcio As falando sobre expressões. isso diz muito para quem tá Gente, eu sou um acompanhando. ator, né? Você que está aí. Mas instiga. Nos ouvindo e vendo, não é? Eu sou um ator, eu posso fazer uma cara de ódio, de preocupação, do que for, né? Mas pode ser, pode não ser, né? Tudo pode acontecer, inclusive Tudo pode nada. acontecer. Não sei. Mas como é que nasce assim, essa história? Tipo assim, é um tipo de toada tão peculiar, falando da friagem especificamente, que eu fico me perguntando, o Ronaldo leva no edital normalmente ou é algo que é demandado dele, ó, sabendo da cabeça genial que ele tem? Sim, boa. Olha, a gente quer fazer uma parada assim.
e aí ele vem e traz, ou ele não, simplesmente ele manda? Dessa especificamente, eu nem sei lhe dizer especificamente, porque eu sou o único conselheiro que mora em Manaus. Mora em Manaus, né? Então eu ouço a primeira leva, né, aquele monte de toada, discuto um pouco lá com o conselho, e depois eles levam adiante, né? Às vezes eu vou, quando calha o tempo, de ir para lá para finalizar a escolha, mas nesse caso eles todos foram escolhidos, então eu nem sei te dizer exatamente. Mas do álbum 2, por exemplo, e do anterior, entrava tudo entrava no jogo, né? Entrava na escolha, né? no edital normal, porque não tem o nome, né? A gente não sabe de quem são os autores, né? Então a gente vai, escolhe, já teve umas que depois ele dizia, olha, eu que fiz a toada, que não entrou, né? Como teve outra que entraram, olha, é minha e tal, entendeu? E, enfim, então tem essas questões. Então, dessa especificamente, eu não sei, né? Mas tem a toada Boi Uno, por exemplo, né? Que a Boi Uno é essas coisas que o Ronaldo vai trazendo também, né? Pra gente, né? Então, você tem um boi uno. Um boi, né? O Mário de Andrade diz que o Brasil é unificado pelo boi, né? Então tem boi em tudo que é canto, boi matraca, boi do norte, boi mamão, bumba meu boi, boi de Parintins, tem boi de tudo quanto é canto, mas tem um boi uno, um uno boi, que é um boi que desperta, um boi que representa todas essas tradições, que é o boi caprichoso, que é um boi uno, né? Então, são essas coisas poéticas, essas imaginações poéticas, esses brilhantismos do artista que o Ronaldo nunca perdeu, né? Então ele traz, né, desde lá daqueles clássicos todos dos anos 90, né, até hoje ele sempre está trazendo essas novidades. Isso faz com que a gente pense a toada, né, não como algo engessado, pelo contrário, a toada, assim como a arte, ela é dinâmica como a própria vida. À medida que a vida avança, que as novas tecnologias avançam, estamos na 4ª revolução industrial, né? À medida que novos sintetizadores, novas influências avançam, novas perspectivas também, né? Então a gente tem uma friagem, que tem um lírico ali, né? Sim. Também, como tem eu ia falar o Senhor das Águas. Senhor das né? Águas, gente, eu já ia te perguntar sobre. Eu precisava perguntar, porque eu achei sensacional. Toque de carimbó ali com outros ritmos regionais. Exato. Ali. Você não tem medo, né? Não tem medo de fazer. Tem que saber o conceito das coisas. As coisas só funcionam se tiver conceito. Se você faz porque você acha legal, já perdeu. Não pode só achar legal. Você tem que saber por quê, qual o momento. Você tem que entender o teu público. Né? Quando você entende Caprichoso, que sempre foi um boi da vanguarda, né? Então calhou todas essas duas toadas calharam aí e juntando com Boi Uno e tal, calharam aí com a galera, que até nas audições prévias, né, que vai rolando as demos, né, a galera diz, mas não, que não sei o que, isso não tem nada a ver, e não sei o que. Depois todo mundo, né, adora, né, passou a adorar. Então eu acho que é por aí, esse processo de construção da toada, pensando sempre num projeto do boi e um projeto de arena, né? A gente tem menos toadas esse ano, né? A gente tem 13, até porque imagino eu que esse fato da gente ter tido 2 discos anteriores, né, tenha pesado para fazer uma menor quantidade ali de toadas no trabalho. Dá pra gente pressupor, né? Claro, sabendo das coisas, sabendo que você não pode falar tudo. Mas dá pra gente pensar que tudo que tá nesse disco deve ir pra arena de alguma forma, porque senão não teria nem entrado. E a gente vai aproveitar também, falou a gente, né? Vocês, no caso, vai aproveitar também, de repente, rituais, toadas, lendas, desses trabalhos anteriores. Sim, vamos aproveitar tudo, né? Porque são álbuns que a gente não precisou regravar, né? Você falou, a gente não precisou regravar, não precisou fazer um álbum todo, porque o anterior não funcionava, né? Então, pelo contrário, todas as toadas, elas são toadas fundamentadas, né? Os critérios são muito específicos, não é? No nosso edital de toadas, você vê que as toadas temáticas, né? As toadas estratégicas,
elas têm que apresentar um fundamento, né? E como geralmente são de ordem antropológica, que é a minha área, né? Eu sou cientista social, então, e também os demais conselheiros têm uma tradição incrível, né? Tem conselheiro que trabalha desde os anos 90 lá no conselho. Então, eles já sabem a referência, já leram vários livros. O Ed Vander Batista é um grande estudioso, um grande mestre. Genial, né? Não é? E o Zandonaide, que é um pesquisador incrível, né? Também o irmão dele, que é o Giovanni, que faz grandes toadas também, todos são grandes pesquisadores. Então, eles já sabem a referência, eles já sabem qual livro vem, da onde que leu isso. Então, para a gente não correr o risco, né? No festival passado tinha, né, o contrário, por exemplo, trouxe a lenda do Anjuricaba, né? Lenda do Anjuricaba. A Juricaba não é lenda, entendeu? A Juricaba é como tu disser a lenda da Xuxa, entendeu? É um personagem, personagem real da nossa gente, história. sabe? É um grande herói, um dos grandes heróis guerreiros da Amazônia, que unificou, juntou uma confederação de mais de 30 etnias indígenas para lutar contra os portugueses, inclusive se aliando com franceses e holandeses, entendeu? Ou seja, é uma figura real, que tem dados históricos, né? Eu mesmo tenho facsímiles que eram mandados para Portugal, relatando sobre esse indígena. Só um pequeno off-topic aqui nessa história. Como você é ator, eu me sinto à vontade até de falar. Meu pai interpretou Arthur Juricaba no teatro já. Eu, menino, tive a oportunidade de vê-lo apresentando. Almir Graça, que bom, eu lembro. Eu lembro dele, do seu pai. É uma montagem que, menino, me marcou muito. Uma figura maravilhosa, conversei muito com ele. Que bom. Muito. Né? E eu fiz o Juricaba depois, né? Olha aí, não sabia. Eu fiz pelo TESC, né? Com a direção do Márcio Souza e do Daniel Mazaro, né? Então eu fiz 9 anos essa personagem. Então eu conheço muito. Então quando eu vi, tipo, lenda do Juricaba, eu disse, gente, não é lenda. Ou seja, é como se você estivesse burlando um regimento, né? Porque o regimento diz lá o que é lenda, o que é, né? Você sabe a diferença de lenda, mito e fábula. São 3 coisas diferentes. Então, ou seja, você tem que... É tudo muito criterioso. Então, a gente pensa cada letra, né? No edital, a gente já diz que as modificações... Podem haver modificações nas letras, como acontece no samba enredo também, né? As pessoas vão modificando. Então, tudo isso a gente participa. Ok, a gente escolheu, agora vamos fazer aqui uma outra reunião só do pente fino. Assim, vamos analisar. Né? Vamos chamar o compositor, ver se ele está de acordo em fazer uma modificação aqui, entendeu? A obra é dele, a obra é do há artista, muita resistência, né? Nessa hora ou não? O pessoal geralmente já tem essa porque aberta, né? ele primeiro tem um edital, né? Que faz ler entre as partes e tem essa coisa burocrática. Mas artisticamente, né? Como qualquer obra artística, né? Eu sou artista, então a gente ouve, modifica, né? A própria Juricaba lá é a peça que você... Tá falando da peça que eu fiz, a gente fez todo um tempo durante um formato. Depois nós reensaiamos ela de novo, devido aos olhares dos críticos, tanto dos profissionais quanto do público, né? Que, enfim, fizeram vários apontamentos e nós modificamos. Então, uma obra de arte como as toadas, né? Elas também são passíveis dessas modificações. Eles entendem perfeitamente. E é eles que fazem, né? A gente diz, mais ou menos assim, assim, assado. Aí o cara vai e ele mexe. Então não é uma... não vai ficar assim. Não, dá uma sugestão. Às vezes, quando tá lá conversando, o cara já senta, já faz. Às vezes a gente diz, olha, eu acho que palavra tal tem mais a ver. Outras questões, né? Que, por exemplo, não tem mais índio. Não tem essa história de índio. Agora é indígena. Não se fala mais isso. Né? Então vamos agora cruzar. Antes tu rimava com índio, agora tu vai rimar com indígena. Entendeu? Então modifica e tal. Então tem todas essas questões que a gente vai preparando aí, né, para depois lançar oficialmente essas toadas, né, as escolhas. Então por isso que eu digo, é muito detalhado, muito criterioso. Perfeito. Né? Só uma questão que preciso muito que você fala, que é uma curiosidade muito pessoal sobre o Senhor das Águas, uma toada muito ousada. Incrível, sensacional, traz um pouquinho ali de carimbó com outros ritmos regionais. Como é que foi para essa toada chegar nesse projeto do Caprichoso? Né? E qual a relação do carimbó, né? Até para quem de repente não conheça, com o boi-bumbá em si? Bem, essa toada, ela tem... a gente já vem brincando, na arena principalmente, a gente já vem brincando com esses ritmos, né? Já tem um tempo, né?
E o carimbó, a gente tem toda uma relação, né, com o Pará, né, ali próximo já, Parintins, Pará, né? Então a Até gente... mesmo por Juruti, né? Ali também, muito Exatamente. coladinho, onde tem 2 festas também de Juruti. Tem uma festa de boi bumbá Tem. também. Sim, exato. E aí a gente queria uma... Né, e os compositores fizeram muito bem isso, a gente queria exatamente uma toada que fosse, vamos dizer assim, trouxesse toda aquela alegria das vilas, sabe? Aquela alegria das festas das vilas, né? Ou seja, aquela alegria do carimbó, aquela animação, né? Aquele do Dança 2, sabe? Então a gente queria uma toada que fosse isso, mas que ela brincasse com o ritmo, com o compasso rítmico do carimbó, né? Então podia ser feito desde a toada mesmo, com a batida papapapô, e entrar o momento que... né? Por exemplo, a Bela Valentina, ela... Sim. Né? É verdade. Quebra ali no meio. Não é toda uma valsa, né? Tem uma brincadeira lá no meio. Essa toada, o Senhor das Águas, poderia ter isso, né? Também. Mas ela tem essa brincadeira, toda ela com esse ritmo do carimbó, né? Com todos os instrumentais do carimbó. Então, eu acho que quando a gente ouviu, logo de cara, a gente já sacou que ela entrava no projeto, que ela trazia toda essa alegria, né? Toda essa festividade e essa tradição do carimbó, né? O carimbó todo, tanto o caprichoso quanto o contrário, tem sempre lá elementos ligados ao carimbó, né? As saias, o formato da saia, né? Com os bailados que estão ali circundando a arena, preenchendo a arena, ou seja, nada mais justo do que agora a gente trazer essa Amazônia próxima para dentro da arena também, né? Então essa toada ela carrega essa alegria das vilas, né? E uma homenagem também a todo o povo paraense, né? Que a gente tem um elo de ligação muito grande, principalmente com as cidades próximas, né? Principalmente Juruti. Então é uma homenagem também do Boi Bumbá Caprichoso a todo o povo paraense e que também torcedores. Nós temos uma quantidade imensa de torcedores lá. O Caprichoso trouxe, né, recentemente Dona Onete, levou Sebastião Tapajós ali também para a arena. Tá pensando em trazer mais gente que, claro, com esse peso do nome artístico mais que encaixado na proposta do festival para esse ano também? Tá em conversa? Tem alguém já confirmado? Não vou pedir para tu me falar quem, porque eu sei que você não vai falar. Mas já tem alguém aí, de repente... Não, tem pelo menos 2 pessoas fechadas que vão vir e vão participar. Tem isso ou não? Não sei. Pode ser, pode não pode ser, né? ser que sim, pode ser que não, né? Mas tem a poética do imaginário caboclo também, que foi toda, né? Foi inspirado também no Paz Loureiro, né? Foi todo inspirado no trabalho do Paz Loureiro. E, ou seja, a gente realmente tem estreitado muito essa relação, né? E se o Caprichoso tem, não sei, né? Mas... enfim, a gente mantém esse elo de ligação forte com os paraenses e também com os artistas do Pará. Não sei se de repente pode ter. Né? Meu palpite, tem. Será que tem? Ele nesse mistério parece aquele meme da Pablo Vittar, assim. Tipo isso. Laina, olha, tem uma missão para a cobertura do festival. A partir de segunda-feira vai ter que ter alguém da equipe jantando lá no Cuiú. Pra ficar de olho, que uma vez eu tive a felicidade de estar passando por ali e quando eu olho ali pra frente, falei, aquele cara é o Davi Copenaua. Sim. Ele tava visitando ali. Sim, ali é o point, né, gente? Todo mundo vai passar por ali. Todo mundo realmente passa, é bom deixar uma pessoa deixar uma mesmo equipe de fazer. plantão. Ali eu posso ficar comendo aquele bife parmegiana tranquilamente. Pois né? Que dá pra... Ali é estratégico, né? Que estratégico para pautas, encontrar personalidades O importantes. Davi já queria dar uma volta ali naquela hora, quando ele chegou, né? Quero dar uma volta, né? E aí... E pior que ele passou, né? As pessoas eu acho que ouviam falar, mas não tinham bem a ideia a imagem dele. Aí alguém, que foi justamente o cara que deu o furo, né? Acho que foi de um blog, enfim, que passou, viu e reconheceu, né? E aí é que fez Foi o Dante, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ótimo, maravilha. Então que foi e reconheceu que deu o furo, né? Até o momento da notícia a gente porque não sabia rodou, que ele estava Ele lá. rodou, ele circulou. Não, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, não. Ninguém fazia ideia que ele tava lá.
Pois é, tava ele, o filho, né, o Dário, e aí eles rapidamente foram ver as alegorias, né, que já estavam na concentração e tal, e se animou muito, né, gostou muito. Depois explicamos para ele, mostramos o projeto de Arena e a participação dele também, né, o que ele ia fazer. E foi citado também na toada de 2020, né, do tema lá do Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, uma figura muito importante. Foi uma honra muito grande agradecer ao Caprichoso por ter levado ele para lá e ter me permitido essa experiência. Não, para nós também nós ficamos assim animadíssimos com a presença dele, né? Não era a primeira vez, né? A gente já tinha tentado outros anos, a gente sempre quis tê-lo, mas ele tem uma agenda muito cheia, não só lá com a sua vida, né, xamânica na sua aldeia e na importância da sua liderança na aldeia, né? Mas também, principalmente, na sua luta externa, né? Junto a vários órgãos internacionais. Então, ele tinha uma agenda muito curta. Tanto que terminou o festival, em 2 dias ele tinha que estar foi embora. Tipo, não sei aonde, sabe? Na Suécia, sei lá. Então, foi um negócio muito maluco. Mas a gente precisa dele também nessa luta externa. Acho que cada vez mais necessário essas figuras se colocarem. Com certeza. Porque o momento é muito pesado. Eu tenho certeza que isso será muito colocado também lá na Arena. Márcio, a gente está chegando no final e eu queria deixar aqui o microfone livre para você falar aí com toda a nação azul e branca que certamente está ouvindo a gente, que vai espalhar esse conteúdo também por aí. Fica à vontade aí. Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte, né? Nós passamos aí 2 anos, né, com essa gravidade da pandemia do novo coronavírus. Muitos artistas, muitos amigos azulados do Caprichoso, muitos amigos do Caprichoso, nós perdemos, né, nessa triste caminhada aí do vírus, né? Mas a vida segue, né? E a luta dessas pessoas, ela nunca é em vão, nunca será em vão. Né? Então, a luta de todos esses artistas, a luta dessas pessoas, né? Das pessoas comuns, né? Dali da Francesa, não é? Pessoas da Gomes de Castro, sabe? Pessoas do Azul, pessoas caprichosas, pessoas apaixonadas. Tenho certeza que cada detalhe da Arena, ela vai ser voltada a vocês, né? Enfim. Da outra vez foi difícil começar o episódio, agora é difícil terminar, porque a gente começou o último episódio fazendo uma homenagem, né, justamente a todas as pessoas que a gente perdeu. Sim, exatamente. E é difícil você conseguir listar toda, porque infelizmente foi muita gente, né, cara? Então a gente fica, sei lá, né? Porque cada coisa do trabalho, os artistas que não teve o festival, então elas ralaram muito para conseguir viver e sobreviver, e a gente lá tentando ajudar no que podia, mas não podia sair de casa. Eu mesmo fui lá ministrar cursos, né, oficinas, para ajudar os artistas a fazerem projetos. Eu ajudando em casa aqui de Manaus, eles mandando e eu modificando, sabe, ajudando eles a viverem, né, desenhistas, soldadores, enfim. Então, cada pessoa que se foi, outra que venceu, tenho certeza que esse festival Caprichoso vai dedicar cada vírgula, cada milímetro da Arena para todos esses lutadores que se foram e os que continuam com nós, lutando em poesia na Arena. Márcio, obrigado pelas informações, pela emoção e pela presença aqui, Laina. Obrigado pela nossa parceria de sempre. E lembrando, toda sexta-feira, a partir das 10 horas, tem episódio novo aqui do Item 19, um pro Garantido, um pro Caprichoso. Também aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer e também na Amazon Music. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau.